No norte gelado do Canadá, existe um caso que até hoje desafia investigadores e historiadores: o desaparecimento completo de uma aldeia inteira. O mistério do Lago Anjikuni é uma das histórias mais estranhas e inquietantes já registradas na história moderna, e mesmo com investigações oficiais, nunca foi completamente explicado. Tudo começou em novembro de 1930. No meio de uma tempestade de neve, um caçador chamado Joe Labelle procurava abrigo nas margens do Lago Anjikuni, na região de Nunavut. Ele era um homem experiente, habituado a viajar sozinho pelos territórios árticos, e já tinha visitado aquela aldeia várias vezes. Era uma pequena comunidade inuit, com cerca de 30 pessoas. Labelle conhecia muitos deles e era sempre bem recebido com comida quente e histórias junto ao fogo. Mas naquela noite, algo estava terrivelmente errado. Ao aproximar-se das primeiras cabanas, ele percebeu um silêncio absoluto. Nenhum cão latia, nenhuma fumaça saía das chaminés, nenhuma voz humana, apenas o som do vento e da neve a bater nas paredes de madeira. O caçador chamou, mas ninguém respondeu. Entrou na primeira cabana e o cenário era ainda mais bizarro. Encontrou comida servida em tigelas e agasalhos pendurados, como se todos tivessem saído às pressas. Noutra casa, o fogo ainda queimava fraco, e um caldeirão de ensopado fervia lentamente sobre as brasas. Mas não havia sinal de vida. E o mais estranho, nenhuma pegada recente do lado de fora. Labelle relatou mais tarde que sentiu um frio diferente, não o frio comum da neve, mas algo que parecia vir do próprio ar, como se o lugar estivesse morto. Assustado, correu até o posto de telégrafo mais próximo e alertou a Polícia Montada do Canadá, uma das forças mais respeitadas e organizadas do país. Dias depois, uma equipa de oficiais chegou ao local para investigar, mas o que encontraram só aprofundou o mistério. Os 30 habitantes tinham desaparecido por completo. Os cães de trenó foram encontrados mortos, ainda amarrados e famintos, como se ninguém tivesse voltado para os alimentar durante dias. Não havia sinais de luta ou saque. Todas as armas estavam nos seus lugares e os pertences pessoais continuavam intocados nas cabanas. Os investigadores notaram também algo ainda mais perturbador. Uma sepultura comunitária tinha sido aberta e os corpos retirados do solo. O que teria levado alguém a fazer algo assim? Testemunhas posteriores de outras áreas afirmaram ter visto luzes azuis e estranhas no céu sobre o lago na mesma noite do desaparecimento, como se algo tivesse descido do ar. Relatos de caçadores da região descrevem clarões e sons metálicos a ecoar pelas montanhas, mas nenhum registro oficial confirmou estes fenômenos. A Polícia Montada fez buscas intensas durante semanas, varrendo a área congelada por quilômetros, mas não encontrou pegadas, corpos ou qualquer rastro humano. Era como se a aldeia inteira tivesse simplesmente se desintegrado no ar. Cientistas e jornalistas da época tentaram, claro, explicar o ocorrido. Uma das primeiras hipóteses foi que os moradores teriam fugido em massa devido a uma ameaça natural, como um ataque de lobos ou falta de comida. Mas isso não explicava por que abandonariam roupas, armas e suprimentos essenciais para a sobrevivência no Ártico. Outra teoria sugeria um deslocamento para uma nova região. Mas não havia vestígios de trilhas nem de acampamentos posteriores. É aqui que a história toma um rumo ainda mais estranho. Paranormais e ufólogos acreditam que a resposta está nas luzes relatadas sobre o lago. Muitos defendem que a aldeia foi vítima de uma abdução coletiva, afirmando que fenômenos semelhantes já ocorreram noutras partes do mundo. A grande diferença é que aqui existem registros históricos oficiais do caso e testemunhos documentados da polícia. Nos arquivos da Polícia Montada constam depoimentos detalhados de Joe Labelle e dos oficiais que visitaram o local.
descrevendo o estado das cabanas e a estranha ausência de pegadas, mesmo com a neve recente. O caso foi oficialmente registrado, mas nunca solucionado. Com o tempo, as autoridades até tentaram desmentir a história, alegando falta de provas concretas e erros de comunicação. Mas os documentos e relatos da época continuam disponíveis e contradizem essa versão. Nas décadas seguintes, exploradores voltaram à região do Lago Angicune em busca de respostas, mas o mistério persistiu. Câmaras não registravam nada além de vastas planícies de gelo e ruínas congeladas. Disse que à noite ainda é possível ouvir sons de vozes levadas pelo vento e ver luzes estranhas a pairar sobre a superfície do lago, antes de desaparecerem subitamente. Pesquisadores modernos afirmam que as condições climáticas extremas poderiam explicar parte da confusão, como o desaparecimento rápido de pegadas na neve e a preservação dos objetos. Mas ainda assim, nenhuma explicação lógica consegue justificar por que uma comunidade inteira abandonaria o seu lar sem levar absolutamente nada. Alguns estudiosos do ocultismo acreditam que o Lago Angicune está localizado num ponto de energia anômala, comparável aos triângulos magnéticos relatados noutras partes do mundo, como o Triângulo das Bermudas. Segundo essa visão, a aldeia teria sido engolida por uma distorção no espaço-tempo, que apagou completamente os seus moradores do plano físico. Moradores de aldeias próximas dizem que evitam aproximar-se da região desde então. Os poucos que o fizeram relatam sensações de tontura e confusão ao chegar às margens. Alguns juram ver cabanas acesas à distância, que desaparecem quando tentam aproximar-se. Há, inclusive, uma lenda local que diz que a aldeia ainda existe, mas noutra dimensão, refletida sobre as águas do lago, como se tivesse sido transportada inteira para um espelho invisível, e que, em certas noites de inverno, é possível ouvir cânticos vindos do outro lado do gelo. Hoje, o Lago Angicune é um dos lugares mais enigmáticos do mundo e continua a ser estudado por historiadores e pesquisadores. O caso inspirou livros, documentários e debates, até mesmo entre os céticos, que admitem nunca ter visto um desaparecimento tão completo e inexplicável. Se foi um fenômeno natural, um experimento secreto ou algo muito além da nossa compreensão, ninguém sabe. O que é certo é que até hoje o nome do Lago Angicune permanece ligado ao silêncio absoluto de uma aldeia inteira que desapareceu sem deixar rastro. E você teria coragem de visitar o lugar onde o tempo parece ter parado e o som de vozes perdidas ainda ecoa entre as montanhas? Se gosta de histórias que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a explorar comigo os maiores enigmas do mundo. A verdade é, muitas vezes, mais estranha do que a ficção.